Nossa! Já começou? Então vamos. Ai, que máximo! Gente, mais um episódio. Eu tô aqui hoje com uma pessoa maravilhosa, que tem histórias e mais histórias. E, antes de apresentar essa pessoa, eu quero dizer que nós, jornalistas, amamos contar histórias de pessoas, assim, reais. Que tem os recomeços, que tem batalhas, que tem conquistas. E por isso, hoje eu trouxe a Sabrina Toledo! Oi, gente, boa noite. Primeiramente, quero agradecer a Nath pelo convite de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história. Então, isso pra mim é muito gratificante. E ao decorrer da conversa, vocês irão conhecer quem é a Sabrina. Pois é, gente. Sabrina é maravilhosa, batalhadora e é dona de uma loja maravilhosa, de looks lindos, maravilhosos. Sou Que é o quê? A Encantada. Encantada. E aí depois a gente vai colocar também Instagram, tudo aqui pra vocês entrarem em contato com ela, certo? Certinho. Mas pra gente começar a bater o papo, eu conversei com a Sabrina antes da gente entrar aqui há alguns dias sobre a história dela. E me chamou muita atenção que a persistência é uma palavra que tá no seu vocabulário o tempo inteiro, né? Sim. E aí eu queria que você contasse pro pessoal, desde quando você veio parar em São Paulo, como que foi isso, da sua história, que é maravilhosa. E eu acho que, assim, as pessoas que assistirem esse episódio hoje, eu tenho certeza, Sabrina, que alguma coisa boa elas vão levar disso hoje, sabe? Sem dúvida. Seja a coragem de continuar o que elas pretendem, seja a coragem de montar um sonho, de fazer dar certo um sonho que às vezes a gente acha que não tem capacidade, a gente tem. E a Sabrina, gente, eu acho que fica ligado. E assim, anota tudo que ela falar, porque é assim uma aula pra gente, pra mim e pra vocês que estão assistindo. Então, Sabrina, a palavra é toda sua. Quem é a Sabrina? Quem é a Sabrina? Bom, vou começar assim, uma apresentação breve para vocês. Me chamo Sabrina, eu tenho 31 anos, sou mãe, sou casada e tenho como formação a fisioterapia, uma área que atualmente não estou em atuação, porque eu larguei para viver um sonho, que foi empreender, a Encantada. A Encantada foi um desejo que Deus colocou ali dentro do meu coração, um propósito, e foi de repente, viu? Não foi nada assim construído por anos, foi algo que foi de repente. E Deus plantou essa sementinha, eu falei, eu vou construir isso. E foi assim, né? As coisas foram acontecendo, mas eu vou compartilhar um pouquinho para vocês possam entender de onde que saiu toda essa determinação, toda essa vontade de querer crescer, fé, né? Eu tive muita fé durante todo esse percurso. Eu sou uma menina que veio lá do interior do Nordeste, uma cidade pequena. Eu nasci num sítio, numa cidade muito pobre. Sabe aquelas casinhas de barro que vocês veem assim lá do interior do sertão, sabe, Nath? E assim, eu acho maravilhoso. Sei que deve ser uma vida muito difícil, né? Mas muito é difícil. Incrível. Além de ser difícil, um local de extrema pobreza, assim mesmo, né? As pessoas lá. Onde é? É numa cidade a cidade chamava Cabeça do Boi. Olha o nome da cidade. Mas aquela bem distante. Mas para vocês se localizarem, fica ali próximo de Tenente Ananias, Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Mas era um sítio. E eu nasci lá. Nessa cidade, e eu cresci lá até meus 4 anos. A minha família, como eu mencionei, era extremamente pobre, a gente passava muita necessidade, e meus pais, eles acabaram me dando. Me deram para minha madrinha, eu tinha cerca de 4 anos, então eu não fui criada pelo meu pai, pela minha mãe, eles acabaram terceirizando isso pelas condições que eles passavam na época, né, assim... depois, com o tempo, eu amadureci, eu entendi o porquê que eles fizeram isso. Na hora a gente não entende, né? E talvez a gente entende muitas coisas depois que a gente vira mãe. Sim, exatamente. Né? Então, assim, foi o melhor que eles tinham para me oferecer naquele momento. E aí, dos 4 aos 12 anos, eu cresci ali com a minha madrinha, que foi uma pessoa que me deu suporte com educação, alimentação. Então, eu tive acesso a isso que talvez se eu tivesse morado com meus pais, eu não teria. Porque, assim, além de ser no sítio, sem estrutura nenhuma, uma pobreza extrema, de passar necessidade. A minha mãe, ela dependia de comida de terceiros. Sim. Então, para alimentar a minha outra irmã, que eu também tenho uma irmã mais nova, 3 anos do que eu. Uhum. Então, assim, era uma condição muito, muito, muito difícil. E nesses anos, eu falo que meu pai e a minha mãe, eles não tinham maturidade, talvez, até para lidar ali com a questão familiar. Não tinha aquela estrutura formada de uma família, dos filhos, então tem muitas coisas. Você é a filha mais velha. A mais velha. Eu acho que também é um aprendizado. Quando a gente se torna pai e mãe,
gente também vai aprendendo a viver, né? Sim, Então não tem como julgar, né? Não tem, Não exatamente. tem E também foi um relacionamento que acabou não dando muito certo entre eles, que eles sempre ficavam com idas e voltas, separava, voltava, e aí, assim, eu estava lá na minha madrinha, a minha irmã estava nesse meio. Então, ela conseguiu conviver mais com isso. E eu falo que quando eu fiz 12 anos, eu decidi que eu não queria mais estar naquele ambiente. Eu era grata a tudo que eu tive acesso ali, que talvez eu não poderia ter vivendo com os meus pais, mas eu decidi que eu não queria mais. Eu falei pra minha madrinha, eu vou embora. Eu não quero mais ficar aqui. E foi assim, de repente. É um choque pra todo mundo, né? E assim, a minha madrinha falou, como assim você vai embora? Eu falei, eu não quero mais estar aqui. No dia, a minha prima tinha ido, que ela era do sítio, ela foi na cidade, onde a minha madrinha morava, comprar um DVD. Eu não esqueço desse dia até hoje. Ai, que fase boa! Eu agarrei no portão e eu falei, eu quero ir embora daqui, eu não vou ficar mais. E assim, aí a minha prima ficou, tipo assim, eu vou levar você. Ela viria pra São Paulo. Não, ela era de uma outra cidade lá, próxima à minha madrinha. Mas que tinha mais recursos. Que tinha não mais recurso. Eles também moravam no sítio, só que eles não passavam fome. Então eles conseguiam sobreviver bem. Sim. E aí, assim, a minha madrinha, ela morava já numa cidade grande, já era uma cidade que tinha água, tinha luz, tinha tudo. Sim. Diferente. O básico ali, né? O básico, diferente da minha tia, que a minha prima foi na cidade pra comprar esse DVD. Tá. Ela já morava num sítio, numa casa mais afastada, que não tinha água encanada. A gente tomava banho Como é? na cuia. Cuia! Na cuia, o banheiro era um mato. Gente, eu ia pro meio do mato. Eram umas coisas assim, bem interior mesmo. E aí eu falei pra ela, e aqui isso marcou porque assim, eu decidi e eu fui. Falei, eu vou sair daqui, eu não vou ficar mais, e eu fui. Sem saber se a minha tia ia me querer ou não, se eu ia ter lugar pra onde ir. Eu falo que Você foi só um falou com a ato de sua coragem. prima? Eu vou, E ela era mais velha? Ela era mais velha. Ela falou, então vem. Ela falou, vem, eu vejo com a mãe e a gente vê. Vê o que faz. Só vem. Só vem. Aí, assim, no dia, a minha madrinha foi me levar junto com essa minha prima. E aí, cheguei lá, minha tia sem entender nada. Eu falei, eu não quero mais ficar lá, eu quero ficar aqui com você. Por quê, gente? Essa minha tia, eu preciso falar dela. Ela é uma das pessoas que eu cresci sem saber o que é amor de pai, de mãe, de parente próximo ali. Porque, assim, por mais que eu tinha ali um lar, uma família, o apego, o carinho não era o mesmo. É diferente. Porque, assim, era minha madrinha, mas não tinha aquele contato, aquele amor, aquela coisa de... A sua irmã tava junto com você, Não. a sua madrinha, não? A minha irmã, gente, olha só. A minha irmã estava com a minha mãe morando no sítio. Tá. Só que a minha mãe, ela não tinha uma casa, ela morava na casa do pai dela. Entendi. Então, assim, o meu Foi separando, né, todo mundo. Isso. Nessa época, o meu pai também não estava lá. Ele já estava aqui em São Paulo. Sim, tá. Trabalhando. Meu pai, na época, ele trabalhava como vendedor ambulante. É a profissão dele até hoje. Tá. Ele trabalha mais de 20 anos nessa profissão. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá na minha tia, ela ficou sem entender nada, né? Como assim, né? Como assim? Eu acho que ela pensou, meu Deus do céu, e agora? Mais uma boca pra eu dar conta, né? Mas eles também têm um lema. Tem. O pessoal lá do sempre, Nordeste. Tipo, sempre cabe mais um. Sempre cabe mais né? um. E foi exatamente isso. E aí eu fiquei lá por 6 meses. Legal. Que foi um prazo que a minha tia deu pro meu pai. Ela é irmã do meu pai, então ela ligou pra ele. E falou assim, olha, vocês precisam tomar jeito na vida. Eu lembro até hoje que ela falou isso pra ele. Porque, assim, essas meninas estão desde pequenas aí, na casa de um, na casa de outro. Vocês precisam, você e a Angelúcia, que é a minha mãe, vocês precisam dar uma base, uma estrutura pra essas crianças. Porque a outra ficava na casa de um, na casa de outro. Eu fiquei lá na minha madrinha por mais de 7 anos, né? E eles não tinham muito contato comigo de ir até lá. E aí ela falou, olha, vocês precisam fazer alguma coisa. E aí meu pai falou, tá bom. Ligou pra minha mãe, conversaram, falaram que ia voltar. Falei, esse negócio não vai dar certo. E você era uma criança. Sim. Quando você tava vivendo tudo isso, o que passava na sua cabeça, assim? Vai dar certo, eles vão voltar. Você tinha essa esperança de ter a família junto de novo? Eu tinha essa idealização, né? Sim. De que talvez aquela família que eu via tanto, porque a gente, quando eu tava na minha madrinha, a gente saía muito, eu via muita família, aquela questão da filha, da mãe, do pai. Eu idealizava aquilo, né?
Às vezes tinha amigas, falavam, é minha mãe, não sei o quê. Então, assim, eu tinha um espaço na minha madrinha, mas eu tinha até certo ponto. Sim. Porque é diferente quando você tem a sua mãe, o seu pai, a liberdade. Então, eu queria muito viver isso, né? Aham. E aí, por fim, eles toda feliz? decidiram que iriam mandar buscar a gente. Aí ele mandou... Aí a minha mãe foi primeiro Aham. e me deixou aqui com a minha irmã nessa casa da minha tia. Tá. Por mais uns 3, 4 meses, mais ou menos. Aí depois ele mandou buscar a gente, porque o patrão dele veio passear e levou a gente de ônibus pra cá, pra São Paulo. Nossa. Trouxe a gente pra cá, pra São Paulo. Meu Deus! Mas só Foi. você e a sua irmã? Só eu e a minha irmã. Gente, A minha mãe veio primeiro e depois a gente. que bom, né? É. Aquela gente... nós somos mães. Você Sim. consegue imaginar isso? Você fala, meu Deus! Não, assim, eu falo que a minha mãe, em questão de apego, Ai, que medo! essa coisa, ela é totalmente desapegada. Sim. Sempre foi muito desapegada. E hoje, eu sendo mãe, me choca. Porque eu falo, gente, como que ela conseguiu? Mas era uma outra época, não Era é? uma outra época, Sim. outra realidade. É outra Enfim, realidade. faz Sim, parte, faz né? parte, Cada um faz tem o parte. seu jeito, a sua personalidade. Sim. E aí, cheguei aqui em São Paulo, tinha 12 anos. O Quando que eu passou cheguei- na sua cabeça no ônibus chegando em São Paulo? Porque eu imagino você naquela cidadezinha Aham. chegando em São Paulo, essa loucura toda, porque sempre foi essa loucura Nossa, toda, né? assim, medo, Então, ansiosíssima. Meu porque eu falei, meu Deus, Deus, que o que me desespero. espera? E eu vim de uma cidade pequena, eu era extremamente tímida, eu tinha dificuldade de me comunicar, de falar. Sabe aquela pessoa que ficava sempre quietinha? Assim, Sim. era eu, tinha medo de abrir a boca, porque Caramba. eu achava que alguém já ia brigar comigo ou ia falar Sim. alguma coisa. Então eu sempre ficava muito oprimida, digamos Uhum. assim. E aí, pra uma cidade grande. Nossa. Aonde você vê que as pessoas são mais comunicativas, se posicionam, falam muito, né? Isso gera um pouco medo, mas Sim. assim, confesso que foi ótimo, porque eu aprendi muito. Lógico. E cresci e evoluí, então foi Tudo muito que dá bom. medo acaba fazendo a gente Dá evoluir, medo, né? Exatamente. Sim. Mas vai, continua, que tá muito boa. É. Bom, e aí eu cheguei... Eu lembro que quando eu cheguei, fui conhecer a casa do meu pai. Era em São Paulo mesmo? São Paulo. Centro? Em Mauá. Mauá, tá. Mauá era uma localização muito boa. Uhum. Aí quando eu cheguei, era uma casa de um cômodo. Tá. E nessa casa de um cômodo tinha uma mesa de bar, que era a nossa mesa, aí tinha a cama e o guarda-roupa. Uma casa bem simples mesmo. E aí eu falei, opa, a realidade aqui bem diferente, né? Porque assim, a gente lá do Nordeste idealiza que pessoas que estão aqui em São Aqui. Paulo estão melhores de vida do que a gente estava lá. Sim. Né? Porque lá já é bem difícil, mas eu não Que imaginava seria também difícil aqui, também né? difícil aqui. Uhum. Eu falei, opa, eu vou ter que Vou ter que ralar um vou pouquinho. ter que ralar um pouquinho. E aí, assim, tanto é que é algo que foi bom, foi muito bom, porque assim, me fez ir atrás, né? Então, meu pai, como eu mencionei anteriormente, ele é vendedor ambulante até hoje, é uma profissão que ele trabalhava na época e trabalha até hoje. Na época ele ganhava super pouco, porque ele não trabalha para ele trabalha para outro rapaz, então ele ganha uma comissão. Entendi. Ele nunca teve essa questão de empreender, Tá. de buscar ou ele mesmo tentar, porque ele tem capacidade, tem conhecimento, porque já são anos de experiência trabalhando com isso. Muitos anos, né? Mas ele é uma pessoa que, assim, não tem perspectiva. Tanto é que quando eu falei que ia fazer faculdade, ele, pra que estudar? Eu tenho trabalho, não estudei. Eu falei, não, eu vou estudar. Mas é uma outra realidade, né, pai? Sim, é complicado. difícil. A cabeça deles são muito Sim. fechadas, assim. E hoje acaba que, ó, eu sou o orgulho dele. eu fiz a faculdade. sempre assim, né? Que Eu bom. falei, ainda bem que eu não Sim. ouvi, né? Mas você via o seu pai, eu sei que a gente vai ter que voltar ainda na história, mas assim, você olhava o seu pai levantando, trabalhando e tal, e você falou, tipo, ele não tem essa mente empreendedora. Você, quando olhava isso, você já conseguia imaginar essa mente empreendedora em Sim. você, porque você era uma criança. Então, assim, Sim. você conseguia pensar, por que ele não pensa em fazer o negócio dele, sem ficar só ganhando a comissão? Você conseguia pensar assim já? Sim, muito. E assim, até Então, porque... deve estar no sangue, né? Eu acho que é aquele instinto de você querer mais. E eu olhava assim, eu falava assim, como que ele aceita a viver anos dentro dessa casa? Porque a sua casa é o seu templo, tem que ter o conforto. E não tinha. Não tinha o mínimo de conforto. Ele comia o básico, um arroz, um feijão. Não tinha essa questão de fruta, nada. E eu ficava chocada, como que eles... E nisso Pra tava ele, tudo você, bem. o seu pai e sua mãe tava lá também. Tava lá também. E a minha irmã. E a sua Nós irmã? 4 estávamos Uhum. naquele momento da família perfeita Feliz, ali. sim. E aí, assim, durou pouco tempo.
Durou Oh, meu poucos Deus! meses. Eles são Sabrina. pessoas com personalidades extremamente difíceis. Brigavam muito. Sim. E a gente presenciou várias brigas. Meu pai, ele tinha problema com bebidas, assim, ele bebia. Até hoje ele bebe, mas ele diminuiu absurdamente Que a bom. frequência que ele bebia. Então, às vezes ele bebia, chegava brigando, toda aquela questão, assim, sabe? Bem complicada com o alcoolismo. Que, graças a Deus, hoje ele é uma outra pessoa. Que bom. Ele mudou muito em relação a isso. E eu fico feliz, porque as pessoas podem mudar, podem evoluir, claro. né? Então, Bom. graças a Deus, essa parte ele ainda bebe. Sim. Mas não numa frequência tão intensa. Que bom. E aí, enfim, E a sua mãe não aguentou isso. A minha mãe não aguentou, ela Que saiu. realmente é muito difícil Sim, também. Muito né? difícil. E aí, eu lembro que quando a minha mãe falou que não ia ficar mais, eu pensei, eu tenho duas opções. Ou eu vou com ela, sem saber pra onde ela ia. Ela não sabia pra onde ia. Ela não sabia pra onde ela ia. Meu Deus. Ela tem duas irmãs que moram aqui, que ela foi pra casa de uma delas. E eu pensei, falei, como que ela vai pra casa da irmã, levando eu e a minha irmã junto? Você tinha quantos anos? Eu tinha 12. Gente, e assim, não é só uma história de... Nossa, não sei nem o que dizer, porque, assim, 12 anos tem que ter tudo isso na Sim. cabeça, né? É pensar Sim. por você, pela sua mãe, pelo seu pai, Sim. pela sua irmã, que talvez se agarrou a você nesse momento Exatamente. todo, porque era mais nova. Sim. Caramba. Eu falo que eu aprendi a amadurecer e ter responsabilidade desde pequena. Muito Hoje cedo. eu sou uma pessoa extremamente controladora em relação ao ambiente, porque desde cedo eu tive esse cuidado de a minha escolha pode ser decisiva ali, então preciso ir com cautela, Sim. com calma. Então foi todo um processo. E quando Mas essa questão também de ser controladora tem uma parte que acaba pegando a gente, né? Pra um lado negativo. Sim. Porque eu também era uma pessoa muito controladora, muito. E aí teve uma fase da minha vida, e assim, quando a gente acaba sendo controladora com o que é nosso, tipo, nossos Sim, filhos, nossos né? filhos. Então, assim, eu passei numa situação também de divórcio e tal, e aí a primeira vez que eu tive que aprender a controlar o meu controle foi na questão de, tipo, ele tem que ir pra casa do pai. E eu não tenho como saber o que tá acontecendo lá com ele. Deus. Na hora que eu tive que lidar com isso, assim, era como se meu mundo tivesse acabado. Eu falei, como que eu vou lidar com esse controle, gente? Uma coisa que você não tá ali pra você ver. Foi terapia. Foi terapia pra saber lidar com o imagino. controle. Você acredita? Porque é imagino. muito difícil. Mas vamos lá. E Gente, aí... bota esse podcast aqui 10 horas, porque só uma horinha não vai dar. Muita história, Vai, gente. muita história. E aí, quando a minha mãe falou que ia, eu falei pra ela, eu falei que eu não ia. Uhum. Ela ficou um pouco, assim, chateada, porque Lógico. ela achou que eu iria com ela, né? Eu e a minha irmã. Só que naquele momento eu pensei, quem traria estabilidade pra gente? Então, assim, quem tinha um emprego, uma casa a oferecer, era o meu pai. E a sua mãe tava sem saber A minha mãe também, né? tava sem saber. Então, assim, naquele momento, eu não fui nem... Eu digo que eu fui racional, né? Digamos assim. Eu pensei ali na estabilidade. Muito racional. Porque eu falei, não... Eu queria ir com ela, mas eu pensei em tudo. Eu fui muito estratégica na minha escolha. Sim. Eu falei, eu vou ficar. Eu escolho ficar e a gente ficou. E aí, Caramba. assim, quando eu escolhi sua irmã ficar... também ficou? Ficou. Tá. E aí, quando eu escolhi ficar, e a minha irmã também ficou junto... Uhum. Eu pensei, mas eu não vou aceitar isso daqui. Vou Eu vou mudar. fazer algo pra eu conseguir. Porque assim, a gente queria comer uma bolacha recheada. A gente não tinha. A gente queria comer uma pizza. Não tinha. Eu falei, o que eu posso fazer? Aí eu fiquei pensando. Falei, eu vou arrumar uns empregos de babá, de fazer limpeza. E aí eu fiz isso. Gente. Eu fui babá por alguns... Com 12 anos. Com 12 anos. E assim, 12 é uma anos. realidade, Sabrina, que muita gente nesse Brasil vive, Sim. né? Até hoje, não é só lá de trás, você já tá com 30 anos, tudo, mas é uma realidade que muita gente vive. Então, pessoal, se vocês conhecem alguém que vive essa realidade, mostra esse podcast para essas pessoas, Sim. que vai Não ser muito desistir. importante. É sobre você não deixar o ambiente que você vive definir o seu destino. Então, assim, ali eu escolhi fazer algo para sair daquele ambiente, para ter o melhor, mesmo que fosse pouco. Então, eu lembro que quando eu fui cuidar da minha primeira criança, eu chorava, porque eu não sabia o que fazer. Era uma babá com 12 anos, faz o quê com uma criança chorando? O bebê chorava e eu ficava desesperada, e eu chorava, mas eu falava, meu Deus, e agora? O Nossa. que eu vou fazer? Aí eu ficava tentando ali acalentar, dava certo.
Enfim, foi passando, aí essa criança, depois a mãe parou de trabalhar, e depois eu arrumei outra criança, porque daí já foi indicando, Você foi né? pegando gosto. E fui pegando gosto. E aí eu fui aumentando os bicos, eu falei, bom, eu posso fazer uma faxina também, né? Falei, eu posso limpar. Aí a moça que eu olhava, a filha dela, pra ela trabalhar, ela falou, se você me limpar a casa, eu te dou tanto. Ótima Aí eu oportunidade. falei, ótimo! E aí eu fui nesses bicos, eu limpava um banheiro, passava um pano, passava uma roupa, e fui fazendo assim. Eu sempre gostei de roupa, eu sempre gostei de me vestir. E aí o patrão do meu pai, ele falou assim pra mim, se você ajudar a minha esposa e a olhar a menina, todo mês a gente vai na loja e eu compro uma roupa pra você. Pronto, o sonho realizado. Aquilo me conquistava. Então, todo começo do mês, eu ia lá escolher minha roupa. E eu lembro até hoje. Eu lembro que na época em Mauá tinha uma loja que era super famosa, era Zuni, o nome da loja. Caramba. E eu amava ir lá escolher o jeans, jaqueta. Então, ali eu estava sendo realizada. Então, era uma conquista com o esforço do meu trabalho. E quando você fazia isso, você ia até as lojas, você já tinha na sua cabeça que você queria um dia trabalhar com isso ou não? Não, foi algo que assim, eu sempre gostei. Uhum. Eu gostava de tirar foto, então às vezes eu me arrumava pra tirar foto. Assim, se você ver as fotos, Jesus, Não, gente! a gente evolui também, gente. Tudo é uma evolução. Tudo é uma evolução e você vai construindo. Eu Exatamente. sempre falo isso, eu sou a prova viva, tá? A gente vai construindo tudo. E aí, era meu dia de realização. Então, Deus foi colocando pessoas no meu caminho que foi me ajudando nesse processo. Inclusive, esse patrão do meu pai, eu sou grata, porque eu tive a oportunidade de comer coisas diferentes lá. Porque no meu pai era arroz, feijão e olhe lá. E lá na casa dele você comia coisas mais gostosas. E ele ofertava pra mim e pra minha irmã comida. Então, tinha um bolo, eles sempre lembravam da gente. Eu morava na casa dos fundos. Passeios, eles sempre levavam também a gente. Porque assim, a gente não tinha acesso a isso, né? E era uma forma dele ajudar ali a gente. Então, assim, eu falo que as pessoas que contribuem para nossa jornada, a gente tem que ser grata, né? Eu acho que isso que faz a gente ser diferente. É você ser grata, agradecer. E, cara, acho que eu acho assim, são encontros, né, de almas, de vidas, que quando a pessoa também reconhece isso em você, que você tá ali também pra fazer o bem, que você tá ali com um coração puro, com gratidão, então acho que essas almas, assim, vão se encontrando, né, e vão crescendo junto, né? Exato. Isso é sensacional. E aí depois você trabalhou, foi lá, ia pegar uma roupa na loja. Aí eu fiquei fazendo isso por um bom tempo. Aí a esposa dele frequentava um salão de beleza. E tava precisando de manicure. Aí ela falou pra mim, ela falou assim, se eu falar com a dona e você começar a fazer unha, eu falei, eu quero, mas ela vai ter que me ensinar, porque eu não sei fazer unha. Tá eu vendo? tinha uns 13 anos, e porque eu falei, eu não sei fazer unha, mas eu aprendo. Eu falei, eu aprendo, eu falei, eu quero sim. Aí ela conversou, fiquei uns 3, 4 dias treinando na dona do salão mesmo, e eu comecei a trabalhar lá, fazendo unha, fui pegando gosto, eu fiquei há cerca de 1 ano e pouquinho fazendo unha. E durante esse tempo eu também peguei unhas da vizinhança. Legal. Então, no final de semana, quando eu tava livre, no final da tarde, domingo, eu fazia a unha. Tanto é que tinha uma moça que ela já até faleceu. Aí você não tava fazendo mais, não tava sendo babá mais. Não, só aí eu unha. deixei e fui fazer unha, porque o salão... Foi evoluindo. Foi evoluindo. Isso mesmo. Sim. E aí eu lembro que tinha uma moça que ela morava na rua, que ela até faleceu. E ela fazia a unha praticamente todo final de semana, sem necessidade. Porque ela falava que eu era tão esforçada que ela fazia porque eu merecia. Pra te ajudar, né? Eu ainda penso assim, foi muito importante isso. Porque seria muito fácil ela chegar e me dar o dinheiro e falar, olha, tô pra te ajudar. Não. Eu trabalhei e eu recebi. Sim. Então, assim, isso foi Era digno, né? Era digno. Então, todo sábado, ela marcava a unha. Às vezes, estava perfeita. Mas era pra me ajudar. Nossa, ela sabia que aqueles 10 reais que eu cobrava na época, 5 reais a mão, 5 reais o pé, já ia me ajudar muito. E foi isso. E aí, assim, eu costumo falar que foi uma evolução, né? Eu fui de babá, aí fui limpar, aí teve a questão da unha. E eu sempre tive em mente essa questão da faculdade. De estudar, de crescer. Eu sempre me vi grande. Eu falei, para isso eu tenho um processo, um caminho a percorrer. E o estudo é a base. Qualquer coisa que você vai fazer hoje, você precisa estudar, você precisa ter conhecimento. Isso te leva a lugares, te abre portas, assim. Abriu para mim, de uma forma, sem ter pessoas para te colocar ali em mesas,
Mas abriu porque eu estudei, eu me dediquei e fui tendo paciência. Às vezes a gente vai fazendo Sim. e acha que não tá dando certo, né? E como que foi isso? Você chegou nisso daí, você já tava com quantos anos? Da faculdade, Você entrou na faculdade com quantos eu anos? entrei com 17 anos. Com 17, super nova também. Novinha. E aí, Muito mas aí você decidida. você não tava mais na manicure. Não, aí depois da manicure eu arrumei um emprego de menor aprendiz no mercado. Tá. Eu era empacotadora. Sabe Tá. aquelas mocinhas Sim, que que vai, sacola? vai embalando. Isso, eu Tá. trabalhei um bom tempo lá no mercado. Quando eu entrei no mercado, eu já estava em processo para entrar na faculdade. Tá. E aí, assim, na faculdade foi paga. Então eu tinha que trabalhar. E o que você pensou, assim, eu vou fazer a faculdade, eu vou conseguir, Eu vou conseguir. eu vou. E eu vou contar uma história interessante com essa questão da Conta. faculdade. O meu pai, como eu mencionei, cabeça muito fechada para estudo. Ele achava que não precisava estudar para você ter um emprego. E quando saiu o resultado da faculdade, eu fui buscando tudo sozinha. Ele falou que ele não ia assinar minha matrícula. Ai, não acredito. Ele falou que ele não ia e eu era menor de Menor de idade. idade, precisava. Eu falei, e agora? Eu chorei tanto, porque eu falei, eu preciso muito fazer faculdade. E na época, como ele ficou muito bravo assim com a minha mãe, ele não deixava a gente ter contato com ela. Nossa, Sabrina. Então ficou aquela briga, sabe, ali entre os Uhum. dois. Eu liguei pra ela escondido. E eu falei, olha, eu preciso que você vá comigo Assine. na faculdade pra assinar. Depois eu conto pra ele. Que eu te vi e que eu fiz a minha inscrição. E a reação dela quando você falou, eu vou fazer uma faculdade, eu passei na A faculdade? minha mãe, assim, ela... Tá bom, vou lá. Aonde tem Ai, que ir? ótimo. Não, a minha mãe, em relação a isso, Ah. ela não tem essa questão de se impor nada, sabe? Uhum. Ela tem um coração muito bom. É uma pessoa que já sofreu muito na vida. Mas falta, assim, às vezes, um pouco de maturidade para muitas coisas. Então, Uhum. eu acho mais essa imaturidade para certas coisas do que qualquer outra coisa. Sim. E aí ela foi comigo, fez a minha inscrição de faculdade. Ai, que bom. Fiquei muito feliz. Aí eu falei pra ele depois, ele falou assim, mas como que você vai pagar essa faculdade? Eu falei, pode deixar que eu me viro. Sim. Falei, é questão de pagar, eu vou conseguir pagar. E aí você fez fisioterapia. Eu fiz fisioterapia. E como que veio essa vontade de fazer fisioterapia que não tem nada a ver com o que você fez antes, né? É que, na verdade, assim, tem algumas coisas em comum. Assim como as outras vezes eu cuidei, né? Cuidei de uma criança, cuidei do lar de alguém, a fisioterapia foi Cuidar. igual. O cuidar. Eu nasci com esse propósito de servir ao outro, de cuidar. E a fisioterapia é isso. E o ambiente que eu escolhi, eu fiz pós em terapia intensiva. É exatamente isso. É você cuidar da pessoa naquele momento de mais fragilidade ali da vida. E todas as vezes que eu estava ali com o meu paciente, eu sentia que Deus me escolheu para estar ali. Porque eu tinha amor, empatia e paciência. Então, tanto é que foi assim, um desafio grande essa transição, porque eu falei, Deus, se o Senhor me escolheu para cuidar, por que eu tenho que ir para Encantada? Então, eu precisei fazer terapia para eu conseguir entender isso Mas, também. gente, você também cuida das pessoas estando na Encantada. Exatamente, mas foi isso que Deus me mostrou. Sim. Deus me mostrou que eu vou estar cuidando, mas de uma outra forma. Sim. E foi E isso. às vezes, assim, é uma forma que você nem sabe o quanto você consegue melhorar Sim, o dia da pessoa, muito, né? Muito. Porque a gente, às vezes, passa por alguns momentos na vida que a nossa autoestima fica no poço, Sim. né? Então, e aí quando a gente consegue se olhar ali, a gente colocou uma roupa mais bonita, tem alguém que tá ajudando a gente se vestir melhor, sabe? Você fala, nossa, então você também cuida das vai pessoas. dando aquela energia, né? Sim, de você se mudar. olhar. Exatamente. E quando a gente tá nesse processo de movimento, parece que tudo vai acontecendo, Tudo vai né? acontecendo. E aí você fez a faculdade, você foi trabalhar, você foi atrás, tudo vem acontecendo. Tudo vem, exatamente. Foi Mas- algo que foi construído ali no dia a dia de forma silenciosa. É. Não aconteceu da noite pro dia, né? Foi algo que foi construído, a persistência de não desistir. Porque eu lembro que na época da faculdade eu passei por várias coisas. De não, às vezes, chegar em casa, meu pai não tinha muito de que comer, então eu chegava com fome, aí não tinha comida. E aí aquela coisa de ir pra faculdade com fome, não tinha dinheiro lá pra comer. Eu andava a pé porque eu não tinha dinheiro pra pagar ônibus, Sim. passagem, porque eu pagava a mensalidade Ou não fazia. não fazia faculdade. Então eu andava cerca de 1 hora e meia. Meu Deus. Até chegar na faculdade. Mas eu falei, eu vou terminar. É. E terminei, graças a Deus. Persistência. Persistência. E gratidão. E gratidão, Gente, sempre. Frases, dilema. palavras que... E a palavra tem poder, né? Tem. Muito Como palavra tem poder. Sim. O nosso pensamento tem poder, palavra tem poder. Então, quando a Exato. gente coloca isso pra fora, esse tipo de palavra, e tem esse pensamento de eu vou conseguir, eu Exato. vou em frente, eu vou buscar. Gente, ninguém te para. Ninguém te para, né? É isso mesmo. Eu falo que
qualquer coisa que você for fazer na sua vida, antes de você iniciar, você precisa acreditar que isso vai dar certo. Porque, assim, não é as pessoas ao seu redor que vão falar, nossa, vai dar certo. Não. Você precisa acreditar e talvez no meio do caminho você vai ter que recalcular a rota. Você já pensou em desistir alguma vez? Várias vezes. Várias vezes. De eu me questionar. Falar, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo? De chorar e aí falar, não, calma. Amanhã é um outro dia. Amanhã é um outro dia, tá tudo bem. Vamos fazer assim que vai dar certo. Então, é sobre quando acontecer isso, parar e fazer de outra forma. Sim. Porque às vezes nem sempre aquela forma é a forma certa, correta, né? Às vezes a gente não consegue enxergar, fica ali olhando só pra frente. Então, acho que é você se permitir também a ouvir. Eu recebi muitos conselhos ao longo da vida, pessoas que têm essa palavra de poder, de ser sábia, né? Às vezes ali uma palavra, eu falo que é enviada por Deus, e você fala, opa, realmente eu não tinha pensado nisso, eu vou fazer assim. Então, acho que é isso. Legal. E aí, beleza, você foi lá, fez fisioterapia, tava trabalhando em hospital. E aí, o que aconteceu? Bom, aí trabalhei em hospital. Eu lembro que eu fiz a minha pós-graduação na USP. Eu tenho pós em terapia intensiva. E para mim foi um dos grandes marcos, assim, porque eu saí da faculdade já sabendo que eu queria estar naquele ambiente crítico. Porque eu sempre fui uma pessoa muito comprometida, muito responsável. Eu acho que para você lidar com a vida do outro, você precisa ter isso. E eu sou assim. Muita responsabilidade, né? Imagina uma vida. Muita responsabilidade. Eu falo que eu sou uma pessoa extremamente metódica, assim, com algumas coisas. Tanto é que na UTI são vários protocolos. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito bem com isso. Com protocolos, com tudo. Não tenho dificuldade nenhuma. Burocracia, né? Eu acho ótimo, inclusive. E aí, assim, eu fiz a minha faculdade, a minha pós, né? E lá na pós tinha... É como se faz um programa. Você faz a pós e você presta uma prova pra você trabalhar lá. Uhum. E eu tinha o meu filho, né? Eu tinha o Bernardo. Gente, não, deu um salto muito grande nessa história. É que a gente foi pra faculdade, Nossa, né? Eu tive o Bernardo no último ano da faculdade. Eu já estava casada. Eu casei com 19 anos, gente. Meu Deus, pera, volta. Volta tudo. Nisso tudo, você entrou na faculdade e aí conheceu seu marido. Eu tinha 15 anos quando eu conheci ele. Aqui, lá em Mauá? Em Mauá. Ele tinha, na época, ele era empresário. Ele tinha uma fábrica de churrasqueira. E aí aí pronto, ele era empresário. Sabrina falou, é aqui, gente, eu vou ser empresária também. Olha, o destino já unindo. Unindo. E aí a gente se conheceu na rua. Ele tava descarregando o carro, a gente se conheceu. E aí foram vários contatos na época. E aí, por fim, Mas vocês já namoraram com uns 15 anos ou não? 15 anos. Já tava namorando com ele? Tava namorando com Primeiro ele. namorado? Primeiro namorado. 15 anos. Gente! Meu Deus! 15 anos e já foi aquela coisa. E meu pai, um bom nordestino, só deixava eu namorar com ele e com a minha irmã do lado. Esse pessoal antigo era assim mesmo. Então, pra todo lugar que eu ia, eu levava a minha irmã junto. Era aquela coisa, né? Sua irmã era uma filha também, era né? Era uma filha, você. Exatamente. Porque ela acabava ali acompanhando meus passos, né? Pra onde eu ia, ela tava junto ali. E aí, ele super te incentivou a fazer a faculdade. Ronaldo, né? Sim. Inclusive, todas as vezes que tava difícil pra mim, ele me ajudava. Que bom. Me ajudava, me dava apoio. Mais uma pessoa que você encontrou no caminho pra te ajudar. Mais uma pessoa, exatamente, pra me ajudar. Então, ele sempre falava, não, calma, vai dar certo. Porque, assim, ele sabia a minha realidade, né? Tanto é que, pra mim, eu falo que eu tive um frio na barriga quando eu fui levar ele pra minha casa, pro meu pai. Porque, assim, ele veio, de uma família extremamente, assim, estruturada, né? Tinha mais estabilidade, tudo. E a minha família... sem estrutura nenhuma, o que ele vai achar? Separados, o que ele vai achar. O meu pai era vendedor ambulante, será que ele vai querer ficar comigo? Aquele sentimento que quando você é jovem... Um turbilhão de coisas, Um turbilhão de coisas. E ele foi, assim, um príncipe. Acolheu toda a sua história, né? Ele me acolheu toda a minha história. Que lindo. Tudo, assim, foi uma pessoa enviada por Deus mesmo. Sim. Então, a gente já tá quase 16 anos Olha juntos. que legal. É uma história que a gente foi... E, gente, acompanhem tudo, tá? Ele tá aqui fazendo vários takes dela, muito legal. Sim, é meu maior, assim, apoiador, incentivador de tudo. Legal. De tudo, na minha vida, na faculdade, de tudo, assim, gente, não tem o que falar. Eu desejo no coração que vocês encontrem uma pessoa como ele também na vida de vocês, pra quem tá à procura, né? Vamos fazer um podcast depois de relacionamentos. Aí ela ensina como fazer isso. Eu falo que...
como eu não tive uma base familiar, eu pedia muito pra Deus isso. Eu pedi uma família, pra eu conseguir viver isso. O que era ter um lar, um marido ali, ser uma mãe, uma boa mãe, ter um bom pai. E Deus, ele me deu exatamente isso. Que a gente Então foi pede, um presente, a gente tem, foi um né? presente, E quando a gente exato. pede com o coração, né, Sim, aberto, a aberto, gente grata, recebe. tudo. Grata, Acho que, sempre. Gratidão, assim, acho que foi isso. acho que é uma palavra maravilhosa. Mas aí tá, aí você foi lá, tal, beleza, aí você teve o seu filho, o primeiro O filho. Bernardo eu tive no último ano da faculdade, que eu engravidei. Já estava casada há cerca de 1 ano e meio. Tá. Foi planejado ou Não não? foi planejado. Tá, Eu nunca usei nenhum método conceptivo. tá. E aí aconteceu. Foi a hora e Foi a pronto. hora e veio. E não deu parou a certo. faculdade. Não parei a faculdade, jamais, não era uma opção. Isso não era uma opção. A família do meu marido foi extremamente importante nesse processo, Que legal. porque eles me ajudaram, eles me apoiaram, a minha sogra ficava com meu filho até eu chegar da faculdade. Que bom. Nos primeiros meses que o Bernardo nasceu, ela ficava dentro do carro para eu amamentar o Bernardo, porque eu queria amamentação exclusiva. Eu falei, como que eu posso fazer? Aí meu marido falou assim, eu vou com a mãe e você sai nos intervalos e dá uma mamar pra ele. Eu falei, Sabrina, ótimo. você é muito determinada, cara. A gente nunca arrumou desculpa pra nada, a gente sempre deu um jeito e fez. E aí, assim, fez nos primeiros meses ali, que já tava pra entrar de férias, a minha sogra ia, ficava no carro, eu só saía pra amamentar e voltava lá pra fazer as provas. E aí, assim, quando eu precisava estudar, tudo, a minha sogra acabava ficando, e no dia a dia eu sempre me virava, sozinha. Aí eu entrei na pós, a pós era de segunda a sexta, e de final de semana ainda tinha plantão, era 8 horas por dia, Nossa. todos os dias. Sim. Mas eu tinha um Escolhas, propósito, né? escolha. Escolhas. E eu sempre pensei, vai deixar ele? Ele foi pra escolinha com 6 meses. Eu sempre fui muito tranquila em relação a isso, porque era pro bem dele, pro nosso Sim. bem, Também pra penso estrutura assim. da nossa família. Então, foi doloroso. Eu chorava, às vezes, que eu deixava ele na escola, mas foi muito importante. Primeiro dia que a gente deixa, Nossa. parece que o mundo acaba. É Meu mundo horrível. acabava, eu saía chorando. Mas hoje, assim, eu sou extremamente grata por ter sido persistente, não ter deixado vozes, né, que fica aqui, nossa, mas ele é muito novinho, deixa na escola. E culpa, né? Porque haja culpa pra mãe, Exatamente, gente. A gente se sente culpada por tudo que acontece. Exatamente. A gente já se Mesmo sente. pro bem, a gente se sente culpada, né? E a sociedade já impõe muitas Impõe coisas. muito. Que talvez você se olhe assim, fala, nossa, ainda mais eu, o que eu queria, assim, ser uma mãe boa, né? Ser aquela mãe que eu nunca tive. E você achava que pra isso você teria que estar lá dentro Dentro, o tempo 100% todo. me dedicando. E eu falei, Não é não, isso, não é é. assim. Eu quero Isso que... também pra quem gosta, né? Acho que a sim. gente tem que ser livre pra escolher Exatamente. o jeito que a gente quer maternar, né? Exato. E eu escolhi desse jeito. Ter a minha independência financeira, Sim. a minha faculdade, que era um sonho meu, né? Então, eu falei, não vou adiar esse sonho. E eu fiz a minha pós-graduação. E depois da pós-graduação, eu prestei uma prova lá no hospital e eu passei pra trabalhar lá. Aí, legal. nesse momento, eu precisei escolher. Sempre existe um período. Existe essa questão Esse que período. a maternidade fala ali. Faz. Eu falei, bom, era um hospital, a USP, grande, né? Seria ali no Instituto Central. Que legal. Que iria me abrir várias portas. Questão de estudo, de pesquisa, eu sempre gostei muito. Só que assim, eu iria me ausentar muito da minha família, iria trabalhar, plantão, estudar. E quando eu me comprometo a fazer algo, eu não faço de qualquer jeito. Eu vou fazer, vou me Pra dedicar. dar o melhor. Exatamente. Então eu vi que naquele momento o Bernardo já tinha passado por tanta coisa ali sem mim, né? Os primeiros meses, eu falei, não, vou arrumar um hospital mais próximo. Sim. Por mais que era uma oportunidade ali tentadora, mas eu falei, no momento certo as coisas Mas vão com o acontecer. estudo, que bom você, né, conseguiu fazer seus estudos e tal. Você tinha um direcionamento, você tinha onde procurar, você Sim. tinha opções e alternativas, né? Sim, Olha como é exatamente. importante o estudo aí. Sim, o estudo me abriu portas. Muitas portas. Muitas portas. E até a mentalidade muda, né? Porque você vai conhecendo gente, você vai vendo novas coisas, e aí eu acho que até entra a vontade também de empreender, né? Porque você vai vendo Sim. tanta coisa e fala, não, acho que eu quero ter algo pra mim. Algo pra você, exatamente. E foi assim, aí eu trabalhei no Hospital Brasil, Legal. aqui do ABC. Depois também eu fui pro Hospital América de Mauá. E por último, eu acabei indo pro Beneficência Portuguesa aqui de São Caetano. Legal. Que foi a minha última jornada como fisioterapeuta intensivista. Sim. Que eu me desliguei final do ano passado. Tá. E aí, nisso tudo, da onde veio a Encantada? Ai, a Encantada, gente. A Encantada veio em 2020.
Eu tava bem na pandemia. Sim. Eu estava grávida da Alice. Tá. E aí me afastaram por conta da A pandemia. Alice foi planejada também ou não A aconteceu? Alice foi, na verdade, assim, ela foi planejada e começou a pandemia. Eu falei, opa, não quero mais. Sim. Só que daí, quando eu fui ver que não quero mais, já tava vindo. Que bom. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Ó, apitou, mas a gente ainda tem muito tempo, né? Quanto tempo, Gabriel? Vixe, que bom. Vamos continuar. Calma aí, que foi a... Ai, meu Deus. Aí, quantos anos você estava com o Bernardo? O Bernardo tinha 21. Não, e ele tinha quantos quando a Alice veio? Ah, quando a Alice veio, É. ele tinha 4 anos. Tá. A diferença é 4 anos e pouquinho de um Tá. pro outro. E aí veio a Alice, e eu tava afastada. E sabe quando você tá com a mente vazia? E aí você fica pensando, e eu sempre gostei de roupa, de Que tirar bom que você foto. pensava coisas boas. É verdade. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, ai, e se eu começar a vender roupa Pronto. na internet, assim? Aí ele falou, ah, se você quiser, tudo bem. Aí eu falei, eu vou fazer isso. Aí eu Mas comecei... já tinha saído do hospital. Não, eu tava no hospital, Tava só que lá eu tava ainda. afastada. Tá. Por conta da pandemia, Porque saiu tava a grávida, lei, tudo, né? aí eles afastaram. Aí nesse tempo eu fiquei com a mente vazia ali, dentro de casa. Eu falei, eu Criando vou... coisas novas pra Criando vida. coisas novas, e foi isso. Aí eu comecei a pesquisar um monte de fornecedores, na época tava tudo fechado, eu comprei tudo online. Tá. Pesquisei no atacado, comprei umas peças assim, que, claro, hoje a parte de curadoria foi melhorando, né? E aí, você também estudou isso tudo pra você entrar fui nesse estudando, mercado? sim, fui estudando, fui buscando. Na verdade, eu fui assim... Tecido, tudo. Porque se você tudo. for ver, realmente é um mundo, né? Que você Sim, também é pra muitas saber. coisas de costura, de Então, corte. Então é algo que eu fui pegando ali no dia a dia, né? Aí em 2020, né, como eu mencionei, eu comecei a Encantada, só que eu fiquei ali por uns 5 meses só. Porque eu comecei a alimentar aquele sentimento que eu não iria dar conta. Eu me deixei aquele sentimento dominar, acho que não iria dar certo. Como que eu ia fazer com uma bebê pequena e pra vender, pra Fazer conseguir tudo. entregar, pra fazer tudo? Aí eu falei pro meu marido, falei, olha, eu pensei bem, eu acho que eu vou dar uma pausa. E no momento mais oportuno, talvez eu volte. Mas tudo bem, se não der pra voltar. Eu pensei assim comigo, que eu sou assim também, Eu sabe? vou fazer de tudo pra dar É, certo e não pra dar voltar no fim. E aí, assim, acabou que a Alice nasceu, eu ainda trabalhava em hospital, não contente, eu arrumei mais um hospital. Ah, pronto. Porque eu falei, eu preciso, né, ter... Então, peraí, eram 2 hospitais mais a Encantada. A princípio era um hospital, aí quando eu parei a Encantada, eu fui lá e arrumei outro. Tá. Depois que eu ganhei a Alice. Tá. Porque daí eu queria comprar meu apartamento. Então você deu uma pausa aí na Encantada. Dei uma pausa, Tá. pausa. Eu abri em 2020, eu fiquei 5 meses tentando ali, postando, vendi ali, vendi aqui. Só que eu fiquei alimentando aquele sentimento que talvez eu não conseguiria. Entendi. Aí eu dei uma pausa. A cabeça, né? A Que cabeça. tanta gente fala. A mentalidade precisa estar muito forte naquilo do seu propósito, senão você se perde. Sim. E nesse perder, talvez você não tenha a oportunidade que eu tive de voltar, de recomeçar, né? E aí foi isso. Eu parei, aí arrumei mais um hospital para trabalhar. Sim. Não contente, eu arrumei um terceiro também. Acabou a A vida. pessoa, acabou a vida. Não existia mais nada pessoal. Eu fazia... Só com Sabrina profissional fisioterapeuta. Só isso. Eu fazia 12 horas um dia, 12 horas no outro. Meu Deus. E aí, quando eu pegava alguns extras, eu emendava 4, 5 plantões seguidos de 12 horas. E dormia que horas? À noite, quando eu chegava, né? Não dormia. Mas eu queria- Não dormia porque quando eu ia deitar pensava o quê? Vou fazer uma loja de novo. Aí, olhem só. Tava conversando um dia com umas amigas. E aí, uma das minhas amigas, que é minha amiga até hoje, é a Dalila, ela falou assim pra mim, e aí, Encantada, você não vai voltar? Porque ela acompanhou aquele processo. tempo lá e tal. Aí eu falei assim pra ela, não sei, eu acho que é muita coisa, né? Eu tô em 2 hospitais, eu faço bico em outro hospital, acho que eu não consigo conciliar. Ela falou assim, se a gente ir com você, em sociedade, a gente chama mais 2 meninas, todas fisioterapeutas, plantonistas. Tá. Interessante. Aí não eu ficar aceito. sobrecarregada, né? Eu não vou ficar sobrecarregada e eu vou voltar com o meu sonho, Tá. né? Qual que foi construído ali. E aí foi isso. Só que passou 2, 3 meses, a gente foi tendo reuniões e aí elas foram vendo que não era aquilo que elas queriam. Não era o sonho delas. Era o seu. Era o meu. E aí eu entendi que Deus usou elas pra eu Pra você voltar. Exatamente. Porque talvez se ela não tivesse falado aquilo pra mim, eu não teria voltado. Sim. Eu teria, né,
Reacendeu, continuado naquilo, trabalhando, em foco para comprar um apartamento, enfim. E aí eu acabei voltando. Tá. E eu lembro que na nossa última reunião, a Dalila falou assim pra mim, Sá, eu não acho justo você fechar Encantada, eu acho que você tem que continuar sozinha. Você já faz muita coisa, você faz bem. Eu acho que você pode continuar. E aí esse apoio, esse incentivo foi muito bom e foi muito importante. E naquele momento eu entendi que Deus usou elas pra eu continuar nesse processo, né? No meu Olha, sonho. arrepia, gente, sério, eu tô arrepiada com isso. E foi isso, muita coisa, Nossa, né? E aí, tá, e nisso você saiu do hospital e ficou com a Encantada. Não, aí eu fiquei nos 2 hospitais e encantada. Nossa. Porque, assim, quando você Aí começa... você saiu de um, Não, do bico. Também continuei não? com os 2. E o bico? Não, o bico eu saí. Ah, Aí eu então fiquei só tá. em 2 Aí hospitais. você ficou o E com terceiro sendo a Encantada. Exatamente, porque eu pensei assim, quando você começa um negócio, você não pode esperar nenhum rendimento dali, porque ele ainda está em processo de crescimento. Sim. E na época, quando eu precisei recomeçar sozinha, a gente dividiu todas as peças, mercadoria, e eu comecei com um investimento de R$ 500, Tá. que era o que eu tinha. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou comprar com esses R$ 500? Sim. Né, sozinha ali, com 2 crianças pequenas, trabalhando 2 dias de 12 horas seguido, eu fazia tudo na minha folga. Como você fez? Meu Deus, Olha, era conta pra difícil. gente. Ó, geralmente eu me programava sempre assim. Eu trabalhava 12 12, e sempre quando eu chegava à noite, eu fazia a parte da Encantada após as crianças dormirem. Porque como mãe, eu cobrava ali a minha presença, de estar com Sim. eles, e eu queria muito aquele tempo de qualidade. Então, eles dormiam, após eles dormirem, eu fazia as coisas da Encantada. Então, a gente ia dormir 2 horas, 3 horas da manhã. Tá. Era um cansaço extremo, assim, foi um dos momentos mais cansativos e exaustivos, porque eu queria que aquilo desse muito certo, não queria desistir. Você não pensava, não passava, tipo, eu não vou dar conta. Várias vezes. Passava. Pensava, eu chorava, eu falava. Mas assim, ao mesmo tempo que eu pensava que eu não ia dar conta, eu tinha aquilo aceso dentro de mim de que era pra ser, era só eu ter paciência, que as coisas elas iam acontecer, as coisas iam fluir, e com a minha dedicação ali no dia a dia ia dar certo. E foi assim, eu fui construindo, eu ia sempre nas minhas folgas de manhã cedo, deixava as crianças com a minha sogra, e eu ia sempre cedo porque eu queria retornar rápido para poder ficar com eles. Uhum. Porque eu também tinha esse lado mãe, que o eu super tempo, me né, culpava, gente? o tempo, e eu ficava com medo de priorizar muito mais o trabalho e não priorizar eles. Então, tentava ali fazer tudo o mais rápido possível. Então, era tudo estrategicamente. O dia que eu ia para São Paulo pegar mercadoria, eu não tirava foto. Aí, já na minha outra folga, eu tirava foto. Então, foi uma rede, assim. Eu sou uma pessoa de ciclos pequenos, eu não tenho muito conhecimento, muita amizade, mas aquilo foi tomando uma proporção, foi crescendo, as pessoas foram me acompanhando, eu postando ali sem saber mesmo se estava certo, se estava bom, se não estava. Claro, conforme você vai sentindo, você vai acompanhando pessoas que já estão no mercado, você vai sentir a necessidade de estudar, de se aperfeiçoar, o que eu posso melhorar aqui? Sabendo quem é o seu público, Meu né? público, eu precisei, em vários momentos, parar para estudar, para ver qual que era a minha persona. Eu falo que após eu estudar e analisar a minha persona, eu vi que a minha persona sou eu. É a minha essência. Então, hoje, eu não trago, se você observar Encantada, eu não trago tendência, moda, porque não é a Sabrina. Tá. Então, eu acabei vendo que a minha persona era exatamente a pessoa que eu sou. A minha essência, uma mulher mais assim, família, digamos, cristã. Então, eu fui puxando ali, eu falei, é esse público que eu me identifico e esse público é semelhante a mim. Então, Que legal. acho que foi isso que começou a dar certo, sabe? Eu comecei a colocar, não tentar fazer o que a loja tal tá fazendo. Não, falei, vou fazer do meu jeito e vou seguir aquilo que eu acho e vou fazendo curso, vou vendo como eu posso me comunicar melhor, tirar foto melhor, gravar vídeo melhor, e assim foi. E qual foi o momento que você falou, agora não dá mais pra fazer tudo? Então eu vou ter que parar com o hospital e eu vou ter que continuar só com a Encantada. Como Sim. foi esse estalo? Foi assim, a demanda Começou a das crescer. vendas começou a crescer. E como eu trabalhava em hospital, muitas meninas do hospital compravam, indicavam. E aí, assim, tava muito cansativo, ao extremo. Eu ia dormir muito tarde. E às vezes ficar irritada, o estresse ali do dia a dia, da rotina. Às vezes a minha filha chorava, eu chorava junto. E eu comecei a observar que era um estresse
por sobrecarga de trabalho. Sim. E aí eu falei, não, eu preciso sair de um. Aí eu saí de um, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu consegui me dedicar mais, consegui ficar mais com as crianças. Aí eu fiquei no Beneficência Portuguesa por cerca de 1 ano e pouquinho, mais ou menos. Que eu fiquei lá. E até então, em um tava bom. Só que eu falei, não, eu preciso viver só da Encantada. Porque, poxa, tá crescendo tanto, eu preciso me permitir. Porque, assim, quando você vive só aquilo, é diferente. Você se dedica mais, Você né? se dedica. E eu tinha aquela questão que, quando eu estava no hospital, você poderia me mandar mensagem perguntando de roupa, tudo, que eu não ia te responder. Porque você tava, né, concentrada ali. Não tem Exatamente. como, E assim. quando você trabalha com venda, principalmente mulher, né? A gente compra muito na emoção. Então ela manda mensagem, se você não responde ali nos primeiros minutos, perde aquele desejo de compra. Então, às vezes, eu ia responder à noite, depois que as crianças dormiram, elas já não queriam Não é mais. já passou, já compraram, Já né? passou. Sim. Então, eu fui fazendo esse cálculo de ver que eu estava perdendo muito ficando lá. Falava, nossa, hoje eu perdi 4 vendas. Se eu estivesse aqui, eu faria essas vendas. E por quê? Caramba. Então, eu fui fazendo toda essa análise de que aquilo não estava me beneficiando. E isso foi tudo no digital? Foi tudo no Tudo no digital. Instagram? Tudo no Instagram. Tudo Caramba. orgânico. Que legal. Como eu mencionei, eu não tinha dinheiro para investir em nada. Sim. Então, assim, foi tudo ali, postando mesmo de forma orgânica. Eu postava meus vídeos e foi dando certo. Postava inspiração de looks, arrume-se comigo. O diferencial foi a constância. Tá. Eu comecei, eu não parei. Falei, eu vou me dedicar até uma hora que isso vai dar bom, vai dar certo. Então, eu postava ali todos os dias. A repetição, aparecendo, postava muito. E aí, assim, eu falo que foi um marco, uma virada de chave nessa parte no digital. Antes, eu só postava roupa. Postava as fotos, vendendo e tal. Sem você aparecer, Não, só... eu me aparecia. Tá. Só que eu só vendia. E aí, um momento, eu falei assim, se eu contar a minha história? Tá. Quem é a Sabrina? Porque as pessoas acabam se identificando, Exatamente. né? E aí, assim, eu comecei a compartilhar a minha história ali. Aí eu fui crescendo. Então, as pessoas que vieram compravam não só pela qualidade da roupa, mas compravam pela história que a Sabrina carregava. Então, a Sabrina era uma mãe fisioterapeuta que veio de uma cidadezinha e tem uma vontade de crescer e eu vou comprar essa peça dela. Então, acho que foi bonito de ver isso, porque eu recebia muitas mensagens. Que legal. Nossa, que linda, não sei o quê. Então, esse carinho, essa forma, assim, que foi retribuída, eu ficava, assim, imensamente feliz. Eu falo que... eu sempre postava isso. Eu falo que eu não cresci com amor e cuidado. Mas Deus, ele me deu muitas pessoas que veio mostrar pra mim o quanto que eu era especial, corrente, né? uma corrente. E eu falei, nossa, enquanto eu não tinha ninguém, Deus me deu muitas pessoas, assim, que vinha, demonstrava esse carinho, esse amor. Então, eu acho que foi, assim, um presente mesmo de Deus. Ô, Sabrina, mas assim, pra quem tá começando, né? E a gente sabe o quanto é difícil. E às vezes as pessoas não têm as oportunidades aí que muita gente também tem. O que você Sim. diria pra essas pessoas? Eu diria que você deve começar, sem esperar, né? O cenário perfeito, a condição perfeita, você só precisa querer. Quando você quer, você faz acontecer. Eu comecei lá atrás, eu não tinha dinheiro, não tinha estabilidade ali. O único apoio que eu tinha era do meu marido e a vontade de querer dar certo. Então, assim, você estudar, você se dedicar, isso vai ser o seu diferencial. E a constância. Vai ter momentos que você vai querer parar, mas não pare. Recalcule a rota, descansa e volta de novo no dia seguinte. Acho que é isso, é você ser persistente, você ter fé e você acreditar que pode dar certo antes mesmo de ter dado certo. Ai, eu arrepio, é de verdade. Agora me isso. falar uma outra coisa. Eu tô muito com a imagem na minha cabeça de você, né, criança, 12 anos, chegando em São Paulo. Hoje. Ai, eu sinto vontade, eu fico emocionada. Hoje você fazendo esse roteiro de novo. Se você estivesse lá, nessa sua cidadezinha, vindo pra cá, com a estrutura que você tem, com os seus filhos, com o seu marido, e você estivesse sozinha nesse ônibus, vindo pra cá, o que ia passar na sua cabeça agora? Olha, orgulho. Acho Ai, que orgulho da mulher que eu me tornei, da pessoa que eu fui construindo, porque às vezes a gente se imagina, a gente se vê dentro daquela realidade, a gente acha que a gente não vai chegar a lugar nenhum. E Deus mostra que a gente é capaz de chegar onde a gente quiser.
A gente só precisa não aceitar aquilo que tá cercado a gente. Então, eu não aceitei aquilo pra mim. Falei, eu não quero, eu vou. Então, eu acho que é orgulho, assim, é uma coisa que às vezes nem eu acredito, né? Porque foi um percurso, uma trajetória que Deus colocou muitas pessoas que me ajudaram nisso, com um apoio, uma palavra. A moça da unha que fazia a unha para me ajudar. Então, todas as pessoas foram colocadas por Deus para isso. Então, eu tenho orgulho e gratidão sempre. Nossa, Sempre. gente, que lição maravilhosa. E outra coisa, antes, né, tô até assim querendo, eu queria fazer mais 300 mil perguntas, e eu tô vendo aqui que eu até pensei, mas a gente falou tanta coisa. Sabrina, o que significa sucesso pra você? Sucesso é você realizar aquilo que você idealizou. Então, por exemplo, eu tive sucesso na minha família, porque meu sonho era ter uma família. E hoje eu tenho a minha família. O meu sonho lá atrás era ter uma faculdade. E eu tenho a faculdade. Então, o sucesso ele vai ser subjetivo para cada pessoa. Então, eu acabo resumindo assim: você conseguir realizar aquilo que foi sonhado, aquilo que foi idealizado. Então, às vezes, para mim, o sucesso é ter uma família. Às vezes, para outra pessoa, o sucesso é não ter filho e só viajar. Então, é uma coisa muito subjetiva. Tá vendo? Sucesso não é sobre dinheiro, Não é né? sobre dinheiro, exatamente. É sobre pessoas, É pessoal, sobre sonhos, né? sonhos, é você conseguir realizar exatamente aquilo que você quer. Então, assim, meu sonho era fazer faculdade. Sim. Eu consegui fazer minha faculdade, então foi um A sucesso gente pra vai, mim. a gente vai acumulando sucessos durante a vida. Exatamente. Né? O sucesso ele vai sendo construído ali no dia a dia, né? Então, não acontece da noite pro dia. Não. Ele vai ser construído com várias conquistas que foi idealizadas e conquistadas no meio do E caminho. quando a gente tem essa construção, parece que é tudo tão mais valorizado, né? Exatamente. Muito, muito. E eu acho que os seus filhos devem ter muito orgulho, né? Não sei se eles Muito. sabem da história, né? Já que você passou, que eles são muito novos, A mas, gente sempre né? fala. Eu Deve sempre ser falo. um orgulho, assim, e super te apoiar, né? Sim, muito. Meu filho, assim, ele é maior, então ele já tem um entendimento. Eu falo que ele é uma bênção. Que Hoje, lindo. antes de vir, ele falou assim, ele me abraçou. Ele falou assim, mãe, fica tranquila que você vai arrasar. Você tá linda e eu vou orar por você. Ah, que lindo! Então, hoje eu construí, não é a questão financeira, né? Eu construí ali uma família que eu não tive. Hoje eu tenho a minha família e eu construí exatamente como eu queria, né? Ah. Assim, eu tenho filhos, marido, que me amam, então eu acho que isso pra mim, assim, é a minha maior É tudo. conquista. Exato. Muito legal. E a loja, que A loja é que encantada, vem gente. toda de uma história por trás. Não é só uma Sim, loja, existe uma sim. história, uma trajetória maravilhosa aí. Exatamente. Então aproveita agora e divulga aí toda a sua loja, fala pro pessoal seguir, comprar. Gente, comprem a Encantada. Vocês encontram no Instagram como encantada.mf. Enviamos para todo o Brasil. É uma marca que vende, não só vende, né? Assim, eu falo que ela te vende autoestima, confiança. Quando você se veste bem, eu sempre gosto de enfatizar que a comunicação não verbal, ela é tão importante quanto a comunicação verbal. Antes mesmo das pessoas ouvirem o que você tem para falar, elas vão te fazer uma análise ali na sua comunicação não verbal. Então, hoje a gente veste mulheres aí do Brasil inteiro. É uma moda mais pro estilo elegante, estilo clássico. Então, se vocês gostam desse estilo, eu tenho certeza que vocês vão amar. E eu convido vocês a irem lá dar uma passadinha na Encantada para olhar. Temos o site, então é tudo estruturado lá. Tem dúvida sobre medida, tem tudo na descrição. Então, vão lá dar uma olhadinha. Depois, Sabrina, você passa pra gente um vídeo Passo. que você tenha com você lá, fazendo os looks e tal. A Sabrina, ela tá tão famosa. Eu vou contar essa parte. A Sabrina está tão famosa, tá? No Instagram, que tem lojas aí nos aplicativos que a gente também Ai, gosta de sim. ficar olhando. Que tá lá pegando todo, Sim, né? Foto, vídeo, foto. mais foto, né? Eles pegam a minha foto e eles fazem vídeo com E não é a inteligência sua artificial. roupa, né? E não é a minha roupa. Tem que tomar isso cuidado é errado. com isso, né? Isso é errado, porque eles acabam vinculando a minha imagem com um produto que não é o mesmo. E aí isso é ruim, né? Porque é preocupante, na verdade. Sim. Porque se você entrar no Pinterest, eu estou lá como referência. Aí, às vezes, a pessoa entra e fala, ai, nossa, esse conjunto. Aí você vai ver, não tem nada a Não ver, tem nada a gente. ver. Não tem nada a ver. Então, se atentem nisso. Tem que tomar cuidado. Sim. E não tem como denunciar, né, quando isso acontece. Então, na verdade, assim, uma das páginas grandes que fez isso, eles acabaram me restringindo.
Nossa! Quando eu entro no link, não aparece, né? Aparece oculto. É só restringiu, na verdade, não me bloqueou. Eu vejo porque muitas seguidoras Caramba! falam, olha, estão usando a sua foto, estão usando a sua imagem. E Sim, é ruim isso. Eu me preocupo porque, às vezes, o cliente, o consumidor final, ele tá sendo enganado. com Tá certeza. comprando uma mercadoria que não é. Sim, eu sigo a Sabrina, né? Vejo muito os looks e tudo mais dela. E outro dia eu tava nesse aplicativo e eu mandei pra ela o print. Falei, Sabrina, você tá aqui. Aí ela, e não é minha roupa. Então tem que tomar realmente bastante cuidado, Sim, tem né? que tomar cuidado. Mas olha, gente, Sabrina, foi um prazer ter você aqui. Obrigada. Assim, conhecia você, não conhecia a fundo, mas assim, a admiração, assim, passa a ser, nem sei o quanto a mais do que eu já tinha, mas assim, uma admiração tremenda, um respeito tremendo. Tenho por você, ainda mais sabendo de tudo isso, né, que passou. Então, assim, muito obrigada mesmo por ter vindo, muito obrigada por ter contado a sua história. Eu tenho certeza que muita gente vai ter um insight aí, falar, não vou desistir, Não vou ter desistam, coragem, por favor. né? E tem vezes que você desiste, assim, tão por nada, né? Por nada, E exato. às vezes tem tantas pessoas que estão ali pegando na sua mão, falando, continue, então Sim. aproveitem essas chances que vocês têm da vida, Exatamente. né? E eu falo que é sempre você... Por mais que vai acontecer diversas situações que vai ser desanimadora, você vai olhar e vai falar, nossa, enxerga aquilo como uma oportunidade de você aprender. Eu passei por isso. Passei por perdas, de ter que recomeçar, mas eu vi aquilo como uma oportunidade de analisar o que eu estava fazendo, que talvez me levou àquilo. Então, você ter essa maturidade de olhar e tá tudo bem, eu errei, mas eu vou consertar. E não desistir na primeira. Claro, às vezes vai ter vezes que realmente não é pra ser. Vai ter vários erros ali que você vai ver, não dá, chega. Mas sempre vai levar pra sua vida como um aprendizado. Tudo é um aprendizado. Tudo. Tudo na vida. Tudo, E gente. cada tropeço, cada recomeço, a gente se Exato. torna cada vez melhor. Mais né? forte, mais determinado, falando daquela vez eu consegui, eu vou conseguir. Vou conseguir de novo. E olha onde você chegou, É. né? A menina de Sim. 12 anos, de 4 anos lá atrás, olha onde chegou. Sim. Né? Que Parabéns, orgulho. viu? Obrigada, Parabéns Nath. pela sua história, parabéns pela sua família, pela sua Muito loja, obrigada. por tudo. E Obrigada. assim, um prazer, gente. Vão lá, sigam a Sabrina, vejam as roupas dela maravilhosa, tudo incrível. Sou suspeita. E depois passa um videozinho, que daí eu também Passo, coloco lá pro sim. pessoal assistir. Combinado, Tá bom? gente. Muito obrigada, Nath. Muito obrigada Amei, pela muito, oportunidade. muito. Por poder estar aqui compartilhando a minha história. Eu nunca na minha vida imaginei isso. Ela vai sair daqui dando palestra. Meu Deus do céu. Quer contratar pra palestra? Chama ela também, que ela vai ser uma ótima palestrante. Ai, meu Deus. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, um beijo. Até o próximo Beijo. episódio. Depois eu passo aqui pra contar pra vocês quem será. Tchau.